Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui começando nesse momento o nosso culto de oração nesta quinta-feira. E convido você também que está aí na sua casa, nos acompanhando nesse momento, a estar se juntando a nós nessa noite de oração. Quero desde já saudar você que está chegando aí na live, quero saudar a cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui nessa noite também, aqui no templo. E que nessa noite nós possamos entregar ao nosso Deus as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas, e que nós possamos também interceder uns pelos outros em tempo e fora de tempo. Convido você a baixar sua cabeça, vamos fazer uma oração e na sequência eu já convido os irmãos do nosso time aqui de intérpretes aqui para nós estarmos cantando o primeiro hino da noite, que será o hino número 17 do Cantor Cristão. Vamos orar, meus irmãos? Deus, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, entregando a Ti, ó Deus, nossas orações, nossas súplicas. Estamos aqui, ó Deus, para prestar a Ti um culto, Senhor, um culto onde que o Senhor se agrade da Tua igreja. Quero desde já Te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui dentro do templo nessa noite. Quero agradecer pela vida daqueles irmãos e irmãs que estão nas suas casas também neste momento, ó Pai, acompanhando essa live. Agradecer pela vida daqueles que acompanharão essa live depois de já gravada. E pedir, Senhor, que o Senhor receba o nosso culto nessa noite, que o Senhor esteja conosco em tudo que nós fizermos. E assim o seu nome será exaltado por todos os lugares que esse culto ele for compartilhado. Obrigado mais uma vez por essa semana que está se encerrando e pelas bênçãos e misericórdias do Senhor. Ó Pai, que antes de tudo nós venhamos a celebrar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, pelos grandes feitos do Senhor na Tua igreja. Nós Te agradecemos por tudo e louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos aqui fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 10, a partir do versículo 36, capítulo 10, a partir do versículo 36, nós vamos fazer uma série de leituras, então eu convido que você continue folheando a sua Bíblia. Bem, olha só o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra também vós bem sabeis por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, eu estava essa semana reflexivo com o que nós poderíamos aplicar nessa noite para nós podermos dar sequência no nosso momento de oração. E eu estava pensando sobre a responsabilidade que é nós estarmos aqui numa quinta-feira orando pela igreja. Vocês já pararam para analisar que vocês não estão aqui apenas para serem meros frequentadores do culto de oração, mas que nós estamos aqui porque temos um propósito diante de Deus, que é orar por pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Orar por pessoas que muitas vezes desprezam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui orando por essas vidas, crentes que Deus há de fazer algo, crentes que Deus ele há de vir nessa situação. É uma grande responsabilidade. Quando eu conversei com o pastor Bruno, falei, olha, nós precisamos falar que os irmãos da quinta-feira, eles não são apenas os irmãos da quinta-feira, é um time de intercessores, porque é uma equipe, cada um aqui está numa função de levar
o Evangelho de Cristo Jesus, de orar pelas pessoas, pedir que Deus console os corações, pedir que Deus venha com cura, com libertação. Então, cada um de nós temos a nossa função, temos a nossa responsabilidade. E a responsabilidade que nós carregamos, ela não é algo que surgiu à toa, não é algo que o pastor Bruno trouxe e jogou para vocês e vocês aceitaram, mas é algo que começou em Cristo Jesus. A responsabilidade que nós carregamos de sermos igreja vem do próprio Cristo Jesus. E é interessante que Pedro, domingo nós abordamos um pouco esse texto. Eu estava lembrando desse texto, eu falei, nossa, eu vou pegar aqui e dar uma pincelada nesse texto. E aí eu comecei a olhar o apóstolo Pedro falando do próprio Cristo, a responsabilidade de Pedro de falar com os gentios, de levar o evangelho pela primeira vez aos gentios. E aí Pedro, ele remete à responsabilidade que Cristo Jesus, ele recebe do Pai. Apesar de Cristo Jesus ser o próprio Deus, de Deus ser ele ser o próprio Deus, mas Deus ali naquele momento onde Jesus ele é batizado por João, Deus então ele manifesta a sua autoridade sobre o seu filho publicamente, para que assim os homens vejam que nele há autoridade vinda do próprio Deus. É como se Deus desse um start, agora vai. A partir daqui, agora vai. E esse ministério de Jesus, então ele dá esse andamento. E aí outras pessoas são angariadas para poderem continuar pregando as boas novas do Evangelho de Jesus, né? Não é à toa que Jesus ele escolhe pessoas, tem aqueles que andam com ele num ciclo mais fechado, mas tem outros 70 que são espalhados para continuar pregando, e manda de dois em dois, e vão. E aí, de repente, em tão pouco tempo, o Evangelho ele começa a ser avançado, começa a ser difundido em regiões ali da Judéia. Daqui a pouco ele avança pela Samaria. É interessante que o ID de Jesus, depois os irmãos podem ver isso na sua casa. O Pentecostes ele acontece, né? O mesmo evento, digamos assim, do Pentecostes, ele acontece em 3 oportunidades. Ele acontece lá no capítulo 1, depois ele acontece ali um pouco no capítulo 8 e depois acontece ali no capítulo 10. E aí nós vemos o ide, né? Jesus falando, ide por todo mundo pregar o evangelho, e ali, né, pregar na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. E aí o evangelho de Jesus realmente ele vai avançando nesse sentido. Começa ali na Judéia, Jesus ele fala para os discípulos o quê? Fiquem. Aí depois, um pouco mais depois, na região da Samaria, acontece essa mesma situação, né, que aconteceu lá no Pentecostes, acontece agora com os irmãos da Samaria. E agora no capítulo 10, ele chega aos confins da terra. Por quê? Porque está no império da época, está entre os romanos. E esses romanos, eles vão começar a levar o evangelho no mundo, porque a língua principal da época é a língua grega, e eles são difundidores do evangelho na língua grega. O que eu estou querendo dizer para você é que existe uma responsabilidade no serviço que você está prestando a Deus essa noite. E esse serviço, ele não começa às 8 horas e termina às 9 horas. Esse serviço, ele se iniciou no dia que você entendeu que Deus te chamou para a graça maravilhosa dele. E ele só vai se encerrar no dia que você se apresentar diante dele. Enquanto esse dia não chegar, você tem que continuar trabalhando. Ah, Samuel, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Samuel, eu tenho tantas preocupações. Samuel, eu tenho tantos planos para fazer. Mas você um dia se comprometeu com o próprio Cristo Jesus. Eu garanto que ele não foi lá na sua casa te forçar nada. Ele te forçou alguma coisa, Edson? Não, né? Pois é. Esse é o nosso Deus, que chama, e o pecador que
ouve e compreende a sua voz, vai em direção a Ele. É interessante, irmãos, eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá atrás, lá em Isaías 61, olha só que interessante. Isaías, ele é o profeta que mais prega, né, que mais fala, profetiza sobre a vinda do Messias, né? E olha só em Isaías 61 que ele fala: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e ressuscitarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui é uma promessa, é uma sequência de promessas que estão sendo pregadas pelo profeta Isaías a respeito do Messias. O próprio Messias, ele vem com a sua missão libertadora, mas não é uma missão libertadora apenas no lado político-social, mas é uma missão libertadora divina. O próprio Deus, né, aqui no versículo 1 já está falando: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, não é uma missão que o próprio Messias ele vai cumprir, não é uma missão à toa, mas é o Espírito de Deus que ungiu. E aí, quando nós vamos avançar lá em Mateus, no Evangelho de Mateus aqui no capítulo, Evangelho de Mateus no capítulo 3, ali no versículo 13, né, do 13 ao 17, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o Espírito de Deus, ele testifica diante dos homens que a missão de Jesus Cristo, ela não é uma missão à toa, é uma missão que vem da parte de Deus. A missão de Jesus Cristo é a missão de Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Ainda que pareça complicado, nós entendemos. O que eu quero que você entenda é que a missão de Jesus Cristo, ela não é uma missão à toa. Jesus Cristo, desculpa a expressão, não é um maluco qualquer que sai andando por aí pela Galiléia, que vai para o meio do deserto e chama uns caras para estar com ele. Não, Jesus Cristo, ele tem uma missão que vem do próprio Deus. E qual é a missão de Jesus Cristo? Pregar libertação. Pregar libertação. E é interessante que as pessoas que Jesus Cristo chama, de certa forma elas estão presas a algo. Sejam presos a uma religiosidade falsa, oca, sejam presos aos pecados, de repente o pecado o pecado sexual, de repente estão presas ao pecado do roubo, de afanar as coisas que não são delas. De repente elas estão presas a pecados e mais pecados, porque não existe uma escala de pecados, não existe ali uma tabela diante de Deus, ali Deus marcando quanto vale o seu pecado.
porque pecado é pecado. Cada pecado transgride a santidade de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem a nós na face, como homem, e leva sobre si as nossas dores, nos oferecendo uma saída, uma libertação. E nós estamos vivendo dias que nós precisamos continuar pregando sobre libertação. Nós precisamos pregar que os homens precisam ser libertos. Precisam ser libertos dos pecados que estão lhes encobrindo. Precisam ser libertos das cadeias que eles estão cercados. Domingo nós falávamos na IBD sobre liberdade. Qual é a liberdade que o mundo nos oferece? Qual é a liberdade que Cristo Jesus nos oferece? E a liberdade que Cristo Jesus nos oferece, ela está em Deus, porque Cristo Jesus é o próprio Deus. Sendo o próprio Deus, Ele pode oferecer aquilo que é dele, que é a liberdade. E aí, quando nós entendemos que somos libertos em Cristo Jesus, aí nós começamos também a compreender que nós não fomos chamados apenas para sermos só libertos, mas que tem algo mais dentro disso, que tem algo mais para fazermos. E aí é que nós compreendemos que temos uma missão que deve ser continuada. Aí eu convido você a avançar lá para o último capítulo de Mateus. Vamos avançar ali no último capítulo de Mateus. Jesus então ele ressurge dos mortos, E aí Jesus ele ressurge. Deixa eu só pegar aqui com temor. E Jesus aqui, ele diz aqui no capítulo 28, versículo 10. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aí Jesus ele fala com aquelas mulheres que estão ali para cuidarem do seu corpo, Elas vão lá para cuidar do seu corpo, mas não tem um corpo, porque Jesus está ressurreto. Ele foi ressurreto no poder de Deus. E aí ele já passa uma missão: não temam, vão e falem com os meus irmãos que eu estarei com eles. E aí nós acompanhamos depois a caminhada seguinte, que Jesus ele fica com seus discípulos, conversa com eles, ceia com eles, lhes instrui e diz assim: olha, não temam, porque vocês não ficarão órfãos. Eu lhes enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E por que, irmão Samuel, que Deus ele se preocupa nesse ponto? Porque a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu vou ainda fazer uma transliteração, que o Espírito Santo de Deus ele testifica que nós somos filhos e filhas de Deus. Ainda que está de um modo genérico, mas eu gostaria de deixar mais inclusivo, para entender que você tem uma missão, que você não foi liberto por acaso. E nessa noite, você não está aqui por acaso. Que você entenda que a sua oração, ela chega no nosso Deus. E Ele está atento a toda oração. E Ele quer te dizer: filho, filha, continue, porque eu tenho uma missão te entregada. E essa missão, ela não estará completa até a vida dele. Então, meus irmãos, cada um de nós aqui temos a nossa função no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, na noiva de Cristo. E cada um de nós aqui fomos um dia libertos para sermos testemunha do poder de Deus. E o poder de Deus, ele está sobre cada um de vocês, para vocês orarem com fé, pedirem ao Senhor e confiar que Ele há de fazer sempre o melhor. Então se alegre, porque Deus não nos chamou por acaso.